Fala galera, estamos aqui novamente, Arena do Gol chegando na área. E hoje estamos aqui com esse ilustre convidado, Léo, Muito tá obrigado aí aí, junto com a Gilson. gente, Bem-vindo aí, né? Léo. Tamo junto. Obrigado. Hoje veio falar um pouquinho aí dele no mundo da narração e outros assuntos, né, que vamos ligar ao futebol, juntando um todo, né? Então, vamos dar início já com o Hudson fazendo a primeira pergunta. Então, Léo, é um prazer receber você aqui no Arena do Gol, né? E eu queria te fazer uma pergunta. Você agora é um exímio narrador, né? Eu queria saber de quando surgiu essa tua ideia de ser narrador, como é que começou isso? Conta um pouco pra galera aí. Então, Hudson e Gilson, primeiro, obrigado aí por essa oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da minha trajetória, né? Eu que sou narrador, sou comentarista também, jornalista do Base Esportiva. Base Esportiva é um canal no YouTube, a gente também faz mídia, Instagram, entre outras mídias sociais. E assim, e é curioso, né, como que eu comecei essa história de ser narrador. Eu sempre fui voltado pro meio do esporte. Minha vida inteira, tanto que, pô, na época que eu era garotinho, sempre joguei, fui na base do Madureira, do início ao fim. Só que meu filho começou a ser o atleta, né? Então, como ele começou a ser o atleta, poxa, vou começar a gravar os vídeos do meu filho. E comecei por ali gravando os vídeos do meu filho. Só que foi pegando uma proporção tão legal que os pais do time do meu filho pediram, poxa, então faz o vídeo do time inteiro, né? Já narrando. Já narrando, fazendo a narração. Aí eu, poxa, então beleza, então vou fazer a narração do time inteiro jogando, né? Só que aquilo foi pegando um gosto e eu mesmo estava me percebendo que eu estava envolvido com aquilo e eu comecei a trabalhar, comecei a me profissionalizar sobre isso. E daí surgiu, há aproximadamente um pouco mais de um ano, surgiu essa oportunidade do William, no Base Esportiva, dele me convidar. Poxa, já que você tem o seu canal e eu também tenho o meu, o que que você acha da gente se unir para crescer ainda mais, crescermos juntos? Fazer uma junção, um ajudando o outro. Exatamente, Exatamente. foi daí que surgiu. Só que eu comecei assim, do nada, e foi hoje, e para mim foi uma situação bem diferenciada, e hoje eu vivo muito através disso, entendeu? Porque até pouco tempo atrás eu não fazia nada disso, e hoje eu já sou, inclusive, reconhecido por muitos pais porque o pessoal pede para que eu faça a narração, pede para que eu faça Uhum. a transmissão dos jogos do filho dele. Inclusive hoje, por coincidência, eu recebi uma mensagem da mãe de um goleiro que se chama Bento, que inclusive é o mesmo nome do meu filho, que eu narrei o jogo dele agora, foi no Aham. final de semana, e ela ficou encantada com a minha narração, porque foi o primeiro jogo que o filho dela estava participando oficialmente. Então ela ficou encantada com a transmissão, com a forma que eu falava dele, e Uhum. ela gostou muito disso. Então você é o Galvão Bueno do Base Esportiva. E é legal a tua história pelo seguinte, começou aí, né, pela motivação do seu filho, né, vir a ser um atleta e fez do limão uma limonada, né, e você começou a exercitar mais ainda aquilo que você já tem o dom de fazer e gosta de fazer, isso é bacana demais, Mas cara. você falou que iniciou no futebol, né? Isso. Mas o seu gosto não era narração, não. Não, não. Eu sempre fui voltado para esporte, porque como eu até falei, eu sempre fui voltado para o esporte. Uhum. Eu já fui treinador de futebol, Aí, eu já, show. eu já treinei muitas categorias. Eu só esqueço o nome do time, mas é em São João de Meriti. Era um time que eu fazia de várias categorias. Então, dali, eu fiz a parte mais de educação infantil também, Uhum. voltado para crianças. Tudo meu normalmente é voltado para crianças, entendeu? Então, por isso que eu tenho um carinho muito grande, apesar de ter dois filhos, o Bento e o Lucas. Eu sempre tive um carinho muito grande com as crianças. Eu me apaixono muito fácil com criança, entendeu? E automaticamente as crianças também acabam gostando de mim. Então, na época eu era treinador, então voltado pro esporte assim, de categoria lá de sub 7 sub 9 sub Uhum. 11
Aí, a partir do 13, eu ia mais muito esporádico. Então, sempre estava voltado ao esporte. Aí, parei de treinar. Na época, eu tentei até virar árbitro de futebol, mas eu percebi que já não era minha praia. Aí, eu deixei... Era o Severino do futebol, né? Que exatamente. Joga, treinador, árbitro, tudo. Tava ali, né? Mas estava Todas ligado as no áreas. esporte, exatamente. Tava no meio, no tava no esporte. meio. É. Então, eu peguei e falei, não, isso aqui já não é minha praia, deixa eu ir lá. E foi quando o meu filho começou a virar ali a carreira dele pequena, é lógico, ele tem agora 9 anos, mas uma pequena carreira ali de atleta. Aí eu voltei para esse lado, vim para esse lado de tirar foto, fazer vídeos. Comecei com a transmissão e hoje agora estou fazendo essa narração que eu tô me apaixonando. A cada dia que passa é uma paixão diferente que a gente vai tendo por cada detalhezinho das crianças. Isso é apaixonante demais. Inclusive, vai aparecer uma foto aqui agora. Eu acho que você vai lembrar legal. E você já narrou gol desses carinha aí, né? Poxa, isso aí é uma paixão eterna que eu tenho por esses pequenos. São cada figurinha dessas aí, ó, que, poxa, isso não tem tamanho. Por exemplo, ver eu pegar uns cotoquinhos desses, narrar um gol, uma felicidade deles virem até mim. Ô tio, você narrou meu gol? Ô tio, você Sim. pegou aquele lance? Uhum. Isso que é o prazer. Eu até tenho um slogan que fala o seguinte: nem todo remédio vem dentro de uma caixa. Uhum. E fazer isso é um remédio. É um remédio para a vida, é um remédio para nossa alma que a gente Tem tem. um, inclusive, do vídeo ali que você gostava de narrar muito. Faz o M. Exatamente. É meu querido Mauricinho, olha lá. Ele é uma Maurício. paixão. O Mauricinho é uma figurinha. Vicente também. Vicente, sabe? então, Mauricinho, Marquinhos, Vicente, Gustavo, Marquinhos, o Gustavo, tem o Miguel. Miguel. Olha, Ó o Bento lá. então, o Bento, é o goleiro Bento, né? Não, o Bento era aqui da luva. Isso. Que isso? Da Cadê luva. o Bento? Tá ali, ó. O Bento é uma curiosidade. Eu até falava isso, vou até falar por aqui. O Bento tem uma curiosidade muito legal. Você percebe que cada criança tem o seu estilo, estilo próprio mesmo. E o Bento, todo jogo que ele ia, um verão daqui do Rio de Janeiro, ele tava com uma luva preta Tava com a luva. na mão. Aí eu sempre falava, aí teve uma vez que ele foi jogar, ele não estava com a luva. Eu fui lá e perguntei, Bento, cadê tua luva? Uhum. Aí ele, hoje eu vou lembro, jogar eu lembro. sem, hoje eu vou jogar sem. Eu lembro, Mas- né? Que eu era treinador, tava lá junto. Mas é uma figura, amo ele de paixão, assim como o pessoal do Tijucano, mas como todas as outras crianças, isso faz brilhar meus olhos. É. E assim, você falou que seu filho também jogava, né? Ou joga, né? Joga. Mas como é que tá o andamento hoje do futebol com ele? Teve muito problema nessa carreira, sabe que é dificuldade, né? Olha, eu vou contar uma história aqui pra vocês. E assim, papais, isso vai agora me colocando aqui como pai, tá? Não é eu que tenho um nome chamado Leozeira. Meu nome é Léo, mas muito conhecido como Leozeira aí pelo mundo da criançada, tá? Então, falando pra vocês como pais, eu tenho uma história bem curiosa de como a carreira, vamos dizer, a pequena carreira do meu filho começou. Meu filho sempre foi uma criança que desde a barriga, ele sempre gostou de futebol. Uhum. Sempre gostou, sempre jogou, sempre treinou muito bem. Então foi quando ele entrou lá no Grajaú Tênis, para jogar, para disputar mesmo a federação. Não era escolinha, já era para disputa de equipe mesmo. Meu filho ia todos os treinos, ele não queria faltar nenhum treino. Isso com 6 para 7 anos. Era dedicado, né? Dedicação pura dele. Mas chegava no dia do jogo, medo. Ele tinha um medo, ele tinha um bloqueio Com aquela travada, né? que ele botava desculpa em tudo. Era dor na cabeça, dor na perna, dor nos dedos, dor no cabelo, dor na unha, Dor de barriga, dor de barriga. dá tudo. Ele tinha todos os problemas possíveis, mas ele não queria ir para o jogo. O jogo começava, acabava os problemas dele. Por quê? Porque ele não foi. Então aquilo ali foi criando um bloqueio para ele. Uhum. Eu fiquei mais de 1 ano com ele nesse propósito de querer mudar
essa rotina dele De apoiar ele, né? de ir apoiando. Então, ele não queria ir para os jogos, Uhum. então eu fiquei mais ou menos uns 10 jogos, mais ou menos, assistindo ele de casa. Porque Uhum. a equipe, o time contratava a transmissão, a gente ficava vendo de casa. Até aí tudo certo. Aí eu fui convencendo ele de pouquinho em pouquinho a ir para os jogos. Aí ele aceitou a ir para os jogos. Só que ele aceitou ir para o jogo com uma condição. Uhum. Ele tinha que ficar na arquibancada. Caramba. Não queria jogar, né? Ele não queria jogar. Ele Bagulho não queria emocional. de jeito nenhum. Então ele aceitou. Só que para mim, como pai, ter ele saindo de casa e ir para arquibancada já era uma vitória. Sim, sim. Sim. Já era uma vitória. Então assim eu fiz. A gente saía de casa, eu ia para lá pro jogo com ele, com o time, e ele ficava na arquibancada. Ficamos assim uns 5 jogos. E o treino ali, rolando toda terça e quinta, ele ia pro treino. Até que teve um dia que eu falei com ele, filho, agora o que você acha, depois de a gente ficar bastante tempo aqui na arquibancada, o que você acha então de você entrar com o seu time? Você vai pro vestiário, você vai trocar de roupa, você vai aquecer, mas na hora de jogar, nós vamos conversar com o professor e você não vai jogar. Assim ele aceitou. Assim ele aceitou. Então, ele foi lá, ele entrava com o time, os pais batiam palma e ele lá fazia o seu aquecimento, ia pro banco de reservas e eu cheguei lá pro treinador, o treinador Henrique, inclusive um abraço pro Henrique. Falei com ele, Henrique, o Bento hoje não quer jogar, ele só vai ficar aqui no banco. E o Henrique, muito respeitoso, obedecia, Uhum. porque ele percebia que aquilo ali estava sendo um processo Sim, do Bento. sim. Sim. Bento com 7 para 8 anos, né? Já. O Henrique deixava ele no banco e ele não entrava, não botava ele para jogar de jeito nenhum. Acabava o jogo, a gente ia embora para casa, voltava terça e quinta, treinava, a outro fim de semana, a mesma situação. Ia pro jogo, aquecia, banco, para casa. Nós ficamos assim quase uns 15 jogos, mais ou menos. Caramba. Nossa. Uns 15 jogos assim. Até que teve um jogo que foi pela Federação de Futsal do Estado do Rio de Janeiro, em São Uhum. Januário, Grajaú contra Vasco, categoria sub-8. O Vasco estava ganhando de 2-0, o Bento jogava pelo Grajaú, então o Vasco estava ganhando de 2-0, até que o professor Henrique fala pro Bento, o Bento lá no banco de reservas. Uhum. Aí ele falou pro Bento assim, Bento, aquece. O Bento foi lá, começou, o jogo rolando já, o Grajaú perdendo de 2-0, ele começou a aquecer, e eu quieto lá na minha, assim, nem deixando ele me olhar, né? Tava Porque mais nervoso que ele. Com exatamente. certeza. Porque se ele me olhasse, eu tava com medo dele me olhar e ele falar, tipo, não quero jogar. Cara. Então eu deixei ele lá quieto, mas aqui, ó, de rabo de olho, olhando pra ele, né? Então ele começou a aquecer. O jogo rolando. E ele lá aquecendo. Aí o professor Henrique fala pra ele, Bento, tira o colete. Ele foi lá, tirou o colete. Vem pra cá, segura o colete que você vai entrar. Ele foi lá e entrou. Pegou confiança. Nesse momento, eu chorava pelo fato do meu filho ter entrado na quadra. Uhum. Mas, de certa forma, tu já estava vendo que o processo que estava ajudando ele ali, né? Entendendo o tempo dele, estava funcionando, né? Depois de aproximadamente 1 ano e meio nesse processo de levar para os treinos, não jogar, ficar no banco de reservas, depois de aproximadamente 1 ano e meio, Uhum. ele entrou em um jogo, ele entrou em uma partida. Aquilo ali me fez ter emoção de pai, de chorar, vendo que aquele processo que eu fiz durante 1 ano e meio estava valendo a pena. Valeu a pena. Ele pegou confiança, né, em tudo que você fez, você ajudando ele ali. E ainda vou mais. O time estava perdendo de 2-0. Ele entrou, roubou uma bola, deu um toque pro seu amigo Pedrinho. Pedrinho foi lá, fez um gol. Guardou. 2-1. Perdendo de 2-1. O jogo voltou,
Ele foi lá de novo, a situação bem parecida. Ele roubou novamente a bola, deu um toque novamente pro Pedrinho. Pedrinho foi lá, 2-2. E assim, o jogo acabou. 2-2. Essa foi a estreia do meu filho. Acabou o jogo 2-2. E assim, a gente tá falando de uma equipe que é o Vasco da Gama, que tem normalmente, juntamente com os outros times grandes, os melhores atletas, né, Um do Rio. um time mais forte, né? Exatamente. Mas uma estrutura, treinamento, profissionais. Então, eles acabam tendo condições de ter sempre as melhores equipes, mas o processo do meu filho ali havia terminado um processo para iniciar outro. E hoje, como ele tá hoje? Hoje, ele, teoricamente, aí, vamos lá, só voltando pra gente ver. Aham. De lá pra Só pra cá, finalizar. mudou, virou a chave dele. Ele queria entrar em todos os jogos. Aí. Ele Confiança. pegou Pegou confiança, ele queria ir pra todos os Queria jogos ajudar em tudo. e queria entrar. E tem mais, quando o Thierry não colocava ele, Aí ele ficava de cara ele feia. ficava de cara feia, ele ficava chateado. Poxa, agora que eu quero, não quer me colocar? Você- Aí, Não tem como. Aí você percebe como assim, nós devemos, os pais, separar o processo do professor, porque o Henrique, que foi o professor Henrique, Uhum. também teve sua parcela de ajuda nele ali, porque percebeu o momento dele. Ele Uhum. teve essa percepção ali de entender a cabeça do menino, né? Exatamente. Porque não foi eu que fui lá falar com o tio Henrique ou com o professor Henrique, bota ele pra jogar hoje. Não, Uhum. não. Foi o Henrique que viu a Viu. necessidade, viu que ele estava confiante, Viu que já era a hora. colocou ele pra jogar, ele entrou, fez a diferença pra empatar ajudar o time jogo. dele, Uhum. entendeu? Então, dali pra cá, foi uma virada de chave e hoje ele, todos os campeonatos, todos os jogos que você querer que ele jogue, ele vai jogar, ele quer jogar. Hoje ele não está jogando mais a federação, infelizmente eu tive que tirar ele, Uhum. porque a grande maioria dos jogos que eu faço a transmissão é justamente no mesmo horário que ele vai jogar, que ele iria jogar. Então, eu não consigo, foi mais uma questão de profissional meu, Uhum. acabei limitando a situação dele de estar jogando, mas ele continua jogando a escolinha de futebol, ele tá na escolinha de futebol, participa do campeonato lá da própria escola dele, participa dos campeonatos e ele joga esporadicamente, ele Hoje- faz alguns jogos. Hoje ele joga sem medo. Mas, exatamente, o bloqueio dele, a virada de chave, ele já teve. E esse foi, eu diria que na pequena, curta carreira Uhum. de atleta do meu filho, eu diria que essa foi a minha grande vitória. Ele tirar o medo dele de jogar para que ele entrasse, fazer a diferença e hoje não ter mais esse bloqueio, não ter mais esse medo. E, infelizmente tem muitos pais que ainda não entenderam isso, né? Sobre o seu filho, porque às vezes tem algumas crianças que passam pela mesma situação e eles acham que o filho tem que estar no meio, tem que jogar. Não, tem que ser o processo. Se ele não quer jogar, faz como você fez. Vai lá, acompanha ele. Mas muitos não. Ah, não quer jogar, então não vai. Eu também não vou, ele não vai. Pronto. E até uma pergunta que eu queria fazer pro Léo em relação disso, né? Até pra gente falar sobre esse assunto que eu acho importante. Até que ponto, né? Pra você ver, o processo do seu filho foi 1 ano e meio, né? Isso. Você coloca aí, é um processo não muito É longo. curto, é longo. É longo. Processo longo, que graças a Deus você teve discernimento ali de poder orientar ele, de poder respeitar o tempo dele, juntamente com o treinador. Que teve essa percepção também, né? Mas eu queria te fazer a pergunta do seguinte, até que ponto o emocional dos pais, né, ou o descontrole emocional dos pais pode interferir negativamente no atleta, no desenvolvimento do filho, né? Em relação ao esporte que ele está exercendo ali. Porque se você for pensar, falar, pô, mas a gente olhando de fora, muita gente pode pensar, poxa, é normal o pai ali torcendo pro filho, acaba, né, se exaltando e tal, mas tem que ter esse controle emocional por parte dos pais em relação até à cobrança, né? Que a gente vê uma cobrança exacerbada dos pais com os filhos, que pode causar um problema até muito maior, que seu filho teve como reverter
mas você acha que pode ser até irreversível, dependendo da situação? A gente percebe, assim, eu que participo bastante, né, de quadras, transmissões, inclusive, aqui vai um pequeno disclaimer, tá? Uma das premissas que a gente coloca no canal Base Esportiva são, na verdade, duas, tá? Primeiro, se uma criança se machucar, a gente não filma a criança. Uhum. A criança tá machucada, a gente vira a câmera para que não filme a dor da criança. Esse é um ponto. O segundo ponto é filmar briga, filmar alguma confusão que está acontecendo, tá, na Legal. partida. Seja pai com técnico, seja professor, o técnico com o árbitro, o pai com o árbitro, independente da confusão que está tendo, é uma das premissas que a gente faz no canal. O canal Base Esportiva, a gente está para transmitir o esporte, a gente está para transmitir o evento, mas a gente não quer viralizar, nós não queremos engajamento com Uhum. confusão e muito Sim. menos com uma criança machucada. Sim, sim. Tá? Sim. Então, com base nisso, e pegando a pergunta do Hudson, isso atrapalha bastante. Eu tenho, inclusive, um exemplo para colocar sobre isso. Meu filho jogava um tempo atrás e a gente tinha uma criança que era um dos destaques do time. E a gente, durante o jogo, teve uma confusão do avô dele juntamente com o árbitro, onde ele xingou o árbitro, ele ofendeu o árbitro e o árbitro expulsou o avô dele. Nessa que ele expulsou o avô, a criança viu o avô que não queria sair da quadra, viu aquela confusão, e a gente Uhum. sabe que são crianças de Sim, 6, sim. 7, 8 anos ali. Sim. Ele ficou totalmente nervoso, abalado com aquilo. A criança, Já mexeu com o emocional da criança. É. ele não conseguiu jogar. Ele não conseguiu jogar mais a partida. Ele não conseguiu. Ele bloqueou. Ele teve um bloqueio e era um dos nossos destaques da partida. Um dos destaques do time. Uhum. Mas uma situação que aconteceu, vamos dizer, fora das quadras, prejudicou o desempenho dele Dele. dentro da quadra. Infelizmente isso acontece muito, né? Tem muitos jogos aí que eu já tenho visto. Eu também, como treinador, já vi muitas situações assim. E acontece muito briga, principalmente de pais, né? Por não concordar com o árbitro, com a decisão que ele tomou dentro da quadra. É só que eles não entendem que ali é criança. Não é um adulto que tá dentro da quadra. E eles, é como o Léo falou, muitos não estão nem aí. Eles só querem tomar a atitude deles. Ah, eu tô certo, pronto, e acabou. A criança, pra eles não importa, né? Pelo menos nesse momento, é o que eu enxergo, né? Nessas partidas. E é importante para você que é pai, que está vendo aqui o nosso podcast Arena do Gol, né? O que o Léo falou aqui, o relato dele com a experiência que ele teve com o filho dele e pegar um pouco dessa experiência que ele teve, dessa sabedoria que ele teve, do discernimento que ele teve de orientar o filho dele, de respeitar o tempo da criança, né? E de também saber se comportar no momento em que a criança está em desenvolvimento ali, está em ação ali em relação aos jogos, para poder, como você contou agora esse caso do avô, né, interferiu totalmente num dos melhores jogadores em campo e até pode causar uma situação, de repente, irreversível aí, dele não querer mais jogar, né, eu acho que pode chegar a esse ponto, né, porque você vê que você ajudando o teu filho demorou 1 ano e meio. Então é muito sério isso, o pessoal tem que atentar para isso. Inclusive, foi agora no final de semana eu fiz a transmissão de um jogo, onde uma das crianças foi o destaque da partida. E a gente, nós no canal Base Esportiva, nós temos uma ação bem legal com as crianças, que é, ao final da partida, quem foi o destaque, a gente entrega um pequeno troféu ou uma lembrança para a criança que ele fez a Muito diferença bacana durante a isso. partida, Sim. tá? E no final de semana eu fiz a transmissão, fiz uma narração que isso aconteceu. Foi numa categoria sub-7 e tinha uma das crianças que eu nem sabia. Era uma das primeiras vezes que eu estava fazendo a transmissão do jogo daquela criança. E ele, de fato, foi o destaque da partida. Ele fez a diferença. Aí eu fui lá, no final, entreguei o troféu para ele e fiz uma entrevista com ele. Uhum.
Quando eu acabei a entrevista, o pai dele veio falar comigo. Olha, Leozeira, você não sabe a emoção que eu estou em ver meu filho fazendo gol, recebendo um troféu de destaque e dando uma entrevista. Porque até 2 semanas atrás, o meu filho nem pra cá treinar queria vir. Uhum. E hoje ele foi o destaque da partida e tenho certeza que vai ser uma virada de chave pra ele também. Isso ali foi um Com incentivo, certeza. né? Incentivo pra ele. Com Aí certeza. o que aconteceu? Eu expliquei toda essa minha história que eu tinha acabado de contar, eu expliquei pra ele, pra esse pai. Uhum. O pai ficou emocionado, chamou inclusive a mãe da criança e pediu pra eu contar novamente a história que aconteceu com meu filho, Não, teu Por relato quê? aqui foi... porque ele via a história do filho dele se repetindo tudo do que eu estava falando. Uhum. Parecia que era ele que estava contando a história pra mim. Sim. Bateu, né? Bateu as duas histórias. Exatamente. Então, assim, uma mensagem até para os pais não cobre do filho algo, porque cada criança tem o seu processo de evolução. Com certeza. Tem você não pode comparar, por mais que seja da mesma Balançado. idade, seja da mesma categoria, do mesmo time, nós não podemos cobrar de uma criança a evolução que a outra tem. É o processo de cada um. Cada um sabe o seu momento. Sim, sim. Com certeza. E eu lembrei agora da história de um dos nossos atletas, né? O Vicente, que no primeiro jogo, quando a gente foi jogar pela Rio Futsal, foi até contra o Fluminense. E eu não sabia, né, da situação que ele passava, em questão de barulho, de som. E quando a torcida do Fluminense começou a gritar, estourar balão, cara, ele saiu correndo da quadra, eu sem entender nada. Ele foi lá na mãe dele, começou a correr para um lado e para o outro, eu não entendi nada, eu chamei a mãe dele e perguntei. Ela falou que era isso, né, questão do som e tal, ele usava até abafador, só que nesse dia ele esqueceu. E assim, ela tentou mais 2 vezes lá no Maran. Aí a torcida também a mesma coisa, ele abandonou o gol, saiu, não quis mais, chorando e gritando que não queria. E aí ela resolveu parar, né? E ela ficou fazendo tratamento com ele e tal. E quando foi no último jogo pela Rio Futsal, que foi exatamente contra quem? Fluminense. Fluminense. O que começou foi onde foi o final. Aí ele tava lá, ela me mandou a mensagem um dia antes, né? Gil, será que ele pode pelo menos estar lá e tal, com os amigos? Eu falei, não, pode, sem problema, sem compromisso nenhum. Aí eu falei, mas eu vou levar o uniforme. Eu boto o uniforme nele, não tem problema, pelo menos pra tirar foto. Aí ele chegou lá, botou o uniforme, normal, até então ele tava tranquilo. Só que, quando fez aquele barulho novamente, né, de balão, estourando. Aí ele desesperou. Só que aí ele tava lá com o pai dele dessa vez, o pai e a mãe. Aí eu, vem cá, Vicente. Ele, não, eu quero sair e tal. Eu falei, por que você não quer ficar aqui? Ele, não, eu fico. Eu falei, mas por que você vai ficar agora? Aí ele, não, eu posso chamar meu pai? Eu falei, pode. Aí ele chamou o pai dele e sentou lá. Eu acho que ali foi um conforto maior pra ele, o pai, né? A questão não é que a mãe não seja, né? Mas Sim. eu acho que ele se assegurou mais no pai, teve mais segurança. Aí ele ficou ali sentado com o pai, vendo o jogo, aí botou abafador e tal, e o pai dele conversando com ele. Só que o Raul machucou a mão. Aham. Aí eu falei, e agora? Aí o pai dele, vai lá, Vicente, agarra lá. Eu falei, bora, vai agarrar ele. Ah, não, tio. Eu falei, vamos lá agarrar só um pouquinho enquanto o goleiro volta pra poder ajudar um pouquinho o time e tal. Aí ele, então tá bom. Aí botou o abafador e foi. E foi. Cara, o goleiro machucou, tinha passado 4 minutos. Eram 10, faltava 6 pra acabar. Ele agarrou os 6 minutos. Não percebeu. Ele fez 3 defesas. Ele ficou sorrindo pra caramba. Aí ele saiu. Ele, agora eu posso sair? Eu falei, pode, acabou o primeiro tempo. Aí no segundo, o Raul foi e machucou de novo. Eita. Bateu com as costas na trave. Isso tinha passado 3 minutos só. Aí eu falei, e agora, Vicente? Dá pra agarrar ele? Não, eu vou. Aí ele foi e tirou o abafador, cara. Tirou o abafador e foi. E começou a pular na bola, agarrando. Aí quando ele fez a última defesa que eu ia substituir ele de novo,
Fez assim pra mim. Eu falei, caramba, ele pegou confiança, cara. Pegou, confiança, exatamente. já Foi- era. Né? Exatamente. E assim, terminou que o Raul falou, não, tio, não dá pra mim não, que minhas costas estão doendo. Eu falei, então beleza. Aí eu falei, Vicente, continue até o final. E o Vicente ficou até o final, cara. Aí ele agarrou, ele veio todo alegre no final, pegou bala lá com todo mundo. Ele, tio, muito obrigado. A mãe dele falou, Gilson, muito obrigado também. Pô, você ajudou muito meu filho. Eu falei, não, eu só fiz o que eu tinha que fazer, né? Eu ajudei ele, conversei com ele, apoiei ele, vocês também fizeram a parte de vocês. E agora, hoje, ele agarra sem nada, tranquilo, no Vasco. Olha aí. Tá lá no Vasco, Você vê, cara. entendeu? E assim, é engraçado essa história que você comentou do barulho. Acabou que quando eu dei o relato do meu filho, eu não comentei sobre isso. Mas o barulho também era um dos motivos que o meu filho não queria ir pro jogo. Uhum. Que era por isso que ele queria ficar em casa. Que aí inventava as dores, dor de barriga, Sim. dor na perna, dor de tudo. Mas era por causa do barulho que lá na quadra, normalmente as quadras são muito fechadas. Elas são fechadas, né? É um barulho mais intenso, né? Então, quando tem esse barulho, esse era um dos motivos que ele não queria ir. Muito pequeno, lógico que eu sei, aí entra a questão de cada criança tem Uhum. o seu desenvolvimento, o seu Claro. processo. Tinha crianças que já se adaptavam Uhum. àquilo, que não tinha problema com esse som, mas o meu tinha o Sim. problema. E hoje, se puder colocar a foto ali, ô Bruno, e hoje, assim, foi uma evolução muito grande. Não, a outra, a segunda que eu mandei. E foi, assim, uma evolução tão grande porque você pegar uma criança que até um tempo atrás não queria jogar para uma outra criança que agora foi campeão carioca da federação. Arrebentou. Pelo Grajaú, né? Exatamente, pelo Grajaú Tênis. Foi ano passado isso, Aham. 2025. Foi campeão carioca, categoria sub-9. Esse é o meu maior prêmio, entendeu? De evolução, onde ele não queria jogar e depois tá conseguindo entrar, sendo campeão, jogando. Pra mim, isso é a vitória. E o que eu tô vendo ali agora, o troféu valeu pra ele, mas o seu troféu foi ele. Exatamente. 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 A sua vitória foi essa. Essa é a minha vitória. É. Essa é a minha vitória. Você, na realidade, foi o pilar principal, né? Fundamental para ele poder desenvolver ali o tempo dele, né? Você foi o apoio dele ali. Pegar E agora ele confiança. já se estabilizou. É. E veio a consequência aí, né? Que é o Exato. troféu. Exatamente. Daqui a pouco- Já narrou o jogo dele? Já narrei jogo dele. Já narrei jogo dele. Fez gol? Gritou pra caramba. Não, pior que ele não fez gol. Ele não fez gol. Ele não fez gol. Mas se Assim, fizer o grito do pai, vai longe. não, e pior que assim, eu tenho um carinho tão grande pelas crianças nesse ponto e que eu acabo criando um relacionamento muito grande com as crianças. E das crianças acaba passando para os pais. Sim. Eu viro amigo de todos os pais. Eu gosto, você mesmo deu o exemplo Uhum. do Mauricinho. Sim. Eu tenho a mãe do Mauricinho, converso com a mãe do Mauricinho, parece que ela é minha amiga de infância, Uhum. de tanto que eu converso com ela. E sim, com vários outros pais. Vários, pai, mãe, quando eu tô falando pais de uma Sim, forma geral. em geral. Dei o exemplo da mãe do Mauricinho, mas tem diversos outros pais que acontece isso com grande frequência. E que a gente vai criando um relacionamento, uma afinidade dali, e eles gostam do meu trabalho, eu gosto de estar ali junto com eles, gosto dos pais, gosto das crianças, e é assim que vai acontecendo, e eu acho isso fantástico demais. É bacana, é bacana. Todos os jogos que você narrou lá, eu vi todos. Isso. Pra mim foi excelente, né? Não, e esse teu contato com os pais é interessante porque você pode trocar essa experiência, né? Pode disseminar isso no muito bom sentido, né? De poder ajudar outros pais que estão passando por uma situação semelhante, né? Porque aí tá aí, ó, teu filhão aí arrebentando. E assim, é engraçado que eu até dei o exemplo. Ao final das partidas, eu tenho o costume sempre de entregar o troféu e fazer uma entrevista. É engraçado que tem crianças, até agora vamos já sair do futebol. Tem crianças que são tímidas Uhum. e tem crianças que já são mais extrovertidas ali, falantes e tal. Tem vezes que a gente vai entrevistar a pessoa pega o microfone, bota o microfone aqui e sai falando tudo.
já fala com uma desenvoltura, parece um adulto. Parece um adulto. Aham. Agora tem outras crianças. Como é que foi o jogo? Legal. Isso aí eu já vi. É meio que trava, né? E Já já dá vi, uma já vi. travada, já dá uma travada. Foi legal. Você quer mandar um beijo pra alguém? Não. Aí assim, aí entra a parte da gente como educador, saber Uhum. lidar ali com criança, de sair daquele momento ali de nervosismo da criança e às vezes tentar levar para um outro lado. Teve uma dessas entrevistas que eu fui perguntando para ele, para o menino. O menino foi e falou. Eu perguntei para ele como é que foi, o que que ele achou. Ele falou, legal. Hum. Ele não queria responder mais nada. Uhum. Então, eu comecei a fazer algum outro tipo de pergunta para que ele se Incentivar. destravasse ali, para incentivar Vamos ele a falar. falar. E isso aconteceu. Você pega o início da entrevista, é um. O final da entrevista, olha que é uma entrevista de 2 minutinhos, Uhum. curtinha. O início da entrevista era um, o final era completamente diferente. Ele conseguiu falar, ele se soltou ali durante as câmeras, porque parece que não. Antigamente eu usava o microfone. Eu Uhum. segurava com o microfone para ele falar. As crianças tinham mais uma trava do microfone. Então o que que eu fiz? Parei de usar o microfone. Eu uso o microfone aqui na lapela aqui, prendo aqui, ó, Uhum. e fica mais solto. É. Parece que dá menos responsabilidade para as Sim, crianças. Com certeza. Aí eles falam mais, eles ficam mais desinibidos, eles ficam mais soltos. Isso eu consegui ter essa percepção. Uhum. Então agora eu uso o microfone quando é uma categoria a partir dos 15, 17 anos ou até mesmo adulto, que eu também faço adulto, aí eu já uso o microfone porque ele já tem o direito dele de fala, já tem a voz ativa, entendeu? Teve até um que eu vi que você fez. Um não, foram 3, né? Que era do Tijucano mesmo. O Miguel falou pouco. Vicente falou pouco. Só falou, foi legal, podia ganhar. Aham. E mandou o beijo, não sei se foi o pai ou se foi pra... Acho que foi pro pai. E o William também, né? O William Isso. também. O William falou pouco. Isso. Ele só falou que gostou do jogo e mandou um beijo pra mãe dele. Mas isso é normal, muitas crianças fazem isso, entendeu? Sim. Aí, mas fora de frente das câmeras ali é um pimentinha. E Sim. eu não duvido que E seja o um William pimentinha. fala não. pra caraca. Exatamente. Todos eles falam pra Exatamente. caramba. É porque ele já tá na área de conforto dele ali, como você falou, né? Ele- Inclusive, o William, ele na última partida que eu tinha falado, eu não sei se foi você que narrou lá no Madureira, ele foi o último jogo ali dele, porque ele ia fazer uma cirurgia. Ele Isso, não foi pôde eu, jogar. foi eu que narrei. Foi Foi, eu que né? narrei. Ele fez a cirurgia e até hoje ainda não voltou ainda pro futebol. Ah, é mesmo? Caramba, que legal. Então um beijo aí pro William. Ele vai ver lá, com certeza. Em breve estará nas quadras aí novamente, Ah, dando com alegria. certeza. E eu narrando os gols dele. E daquele time só ficou ele comigo. É. Os Ah, outros todo mundo saiu. que legal, que legal. Parabéns pelo trabalho também, Justo, que você vem fazendo aí com as crianças, porque é bem legal, principalmente por essa categoria, né, que você pegou ali, quando eu te conheci, que era o Sub-6. Sub-6. Cara, assim, são crianças de 5 anos, né? É. Apesar Sim. do nome 6 anos, alguns já estão fazendo 6 anos, mas a grande maioria você trabalha aí ela com 5 anos. Uhum. E é uma verdade. idade bem pequena que precisa ter um rendimento bem legal, porque a competição de alto rendimento, né? Esses jogos que a gente faz. É. Mas a gente sempre leva em consideração que a criança tá ali brincando, a criança Sim. tá se divertindo. É uma Exatamente. diversão pra ela, né? Exatamente. E a evolução deles na competição foi extraordinária. Cada jogo eu via cada um deles evoluindo. Exatamente. Você começa um ano com a criança em um nível. No final do ano, a criança tá completamente diferente do que Sim. ela começou. É muito Diferente. legal ver esse processo inteiro de desenvolvimento da criança. Uhum. Eu fico apaixonado por isso. E agora eu tô fazendo o mesmo trabalho, agora só com o Sub-9, né? No Sub-9, né? Agora Bem legal. Sub-9. E é Bem legal. importante sempre estar respeitando esse tempo de desenvolvimento de cada criança, né? Porque quando ele se sente desconfortável, aquele processo de regressão é muito grande, né, cara? Uhum. Voltando aqui até o assunto do teu filho em relação ao tempo, né? De 1 ano e meio. Tem criança que pode, de repente, demorar 2 anos, 2 anos e meio. Então, trabalhar essa parte emocional da criança e saber o momento certo de orientar a criança, de poder
até cobrar ela de alguma forma, não muito exacerbada, ajuda muito a criança a desenvolver mais, né? Exatamente. Por isso que a gente sempre fala que é o momento da criança. Não adianta fazer comparação entre uma criança e Exatamente. outra. Sim, sim. Uma criança vai a ter um processo diferente da outra. Pode ser, inclusive, gêmeos. Eu tenho um exemplo exatamente disso, de transmissões que eu faço, que tem no time gêmeos. Uhum, Uma criança é diferente da outra. sim. Com certeza. Um já está totalmente mais para frente no futebol, a outra não. E isso faz parte. Vai chegar o momento dele também. Vai chegar. Vai. Tem que saber respeitar o tempo de cada um, né? Exatamente. Eles não vão evoluir igual. Cada um vai evoluir da sua forma. Exatamente. Exatamente. Agora, falando um pouco do base esportiva, o base esportiva foca mais no futebol ou vocês também estão se estendendo para outros esportes? Então, como é que o Base Esportiva hoje nós estamos atuando? O nosso foco principal é o futebol, tá? Tanto o futsal quanto o futebol de campo. Aí o futebol de campo, quando eu falo, é independente se 7, de 9, 7, 11. exatamente, 7, 9, 11, a gente está sempre atuando no processo do futebol. Só que por isso que o nome é Base Esportiva, ou seja, a gente amplia para esportes. Uhum, A gente não está voltado somente para futsal ou somente para futebol. Tanto que o William está hoje, agora, nesse exato momento, fazendo uma transmissão com narração. Quando eu falo transmissão, é sempre transmissão com narração, uhum. de um basquete. Basquete. A gente teve agora, nós fechamos uma parceria com a liga daqui do Rio de Janeiro e a gente está fazendo basquete. Além disso, Você narra também basquete, né? eu ainda não narrei basquete, mas já estou apto a fazer narração também de basquete. Legal. O William está começando esse trabalho, porque é um trabalho de divulgação, por enquanto, do trabalho. Por enquanto, ainda não está aparecendo Tá muita. expandindo ainda, né? Isso, exatamente. Não está aparecendo muito essa necessidade. Então, ele está muito à frente do basquete, mas em breve a gente vai estar expandindo também, tendo a necessidade de outros narradores para fazer cobertura do basquete. Além disso, a gente faz também futevôlei. A gente é que legal, muito hein? chamado também para futevôlei, inclusive tem um futevôlei na cidade de Casimiro de Abreu, que todo mês tem um torneio e todo mês a gente é chamado lá para fazer a Uhum. transmissão do futevôlei. Todo mês. É certo, a gente vai para lá. Às vezes fica lá de sexta, sábado e domingo. Tem vezes que é Caramba. sábado e domingo, fazendo a cobertura completa. São 3 dias? Tem vezes que sim. Dependendo, são 3 dias de futevôlei. E é um evento, assim, começa durante o dia e vai até a noite. Vira a Caramba, noite. É um evento grande, né? Exatamente, evento grande. Evento grande, porque pega a região serrana ali, vai bastante times Uhum. para lá para fazer o evento. Então, o William também fica à frente disso, de fazer futevôlei. Então, a gente não fica restrito somente a futsal, a gente fica expandindo para outros esportes também. E vou contar uma curiosidade aqui para vocês, algo bem legal, mas aí agora está voltado para o futsal. Uhum. Nos próximos, no dia 1, 2 e 3, nós vamos ser, o canal Base Esportiva vai transmitir a Copa do Brasil de nanismo de futsal. Legal. Exatamente, Bacana, são pô. 4 times do Brasil. Tem Bacana. um time que é do Rio, tem um time que é da Bahia. Os outros 2 agora já não lembro de onde são. Mas nós vamos fazer a cobertura completa de todos os jogos dessa Copa do Brasil de nanismo. Uhum. Eu tô assim, mega ansioso pra gente começar a fazer a cobertura desse jogo, que vai ser agora, na sexta-feira, que é o dia 1º, que é o feriado, sábado e a final, vamos ter 2 finais, que vai ser no domingo. Então já tô ansioso já pra isso. Vai ser dia 1º, é isso? Isso, dia 1º. Dia 1º. Vai ser lá, inclusive, no Instituto Felipe Coutinho, que fica em Jacarepaguá. Bem É, legal. Eu ia falar que a gente poderia ir lá, né? Mas não vai dar. É. E dia 1º a gente já vai começar a jogar lá o Carioquinha, o Dente de Leite. Então, Ah, a tá, gente não vai, entendi. não vai conseguir estar indo. A gente vai jogar o Sub-8. Entendi. Então aí a gente vai fazer parte desse evento lá. A gente tá bem ansioso para isso, entendeu? Tô até tentando ver se tem uma foto aqui recente, mas acho que não tenho. Se não, para botar ali. Mas não tem.
Mas eu, pô, tô bem ansioso Uma para fazer experiência esse. nova aí, né? Exatamente, é um campeonato novo que a gente vem fazendo e, assim, voltado ao lado que a gente estava falando aí da integração de esportes, né? Claro, claro. Dando oportunidades, Uhum. visibilidade, inclusive tá vindo times de fora daqui do Brasil, de fora daqui do Rio de Janeiro para jogar. E sim, são pessoas ali, são atletas que a gente considera atleta de alto nível. Essa Copa do Brasil está Sim, reunindo os sim. principais atletas que para jogar a competição. E a gente vai estar lá com um canal exclusivo, fazendo a transmissão, fazendo a cobertura. O William vai ficar na transmissão com narração. Eu vou ficar lá como repórter, entrevistando. Vai ser bem legal. Eu tô bem Esse foi ansioso. aquele que foi divulgado no Foot Summit, não, né? Também teve, É? exatamente, foi lá Esse no, mesmo? no Food Summit, foi a Ah, divulgação lá eu dele. lembro, eu lembro. Então, Eu lá vi teve lá. a divulgação no Food Summit, que é Isso. um dos idealizadores do projeto do campeonato. Uhum. Então lá também ele tava. Ah, Eu mas- só esqueci o nome do rapaz, Edson, eu esqueci o nome dele, mas ele tava lá no Food Summit Sim, eu também. lembro. Exatamente. Inclusive lá no Foot Summit, né? Ó, peguei algumas assinaturas lá. Cafu, Ricardo Rocha, Que tem muito Júlio campeão mundial, César, hein? Mauro Silva, entre outros aí, ó. Cafu, né? Diego Mauro Silva, Alves. Diego Tem Alves. muita gente aqui, assinou aqui, ó. Bem legal. Assinatura de geral. É. Ó, Wilson Gotardo, Pantera. Aquele abraço. Até foi engraçado que o pessoal que estava trabalhando ali no evento, até queria ressaltar aqui que o evento Foot Summit foi muito top, né? E o O evento Arena foi do Gol bacana demais. vai estar lá ano que vem. Acredito que o Base Esportiva também, né? Com certeza, Novamente. estaremos juntos. E estaremos juntos lá nesse evento. E foi um evento, assim, alto nível, muito bacana. Quem não foi esse ano, já se prepara para o ano que vem, que é muito legal. Então o pessoal que trabalha lá falou pro Gilson, ó, aquele Gilson tinha chegado com essa bola em branco, agora ela já estava valendo dinheiro. É. Aqui, ó. Tô vendo aqui até a assinatura do João Guilherme. E o João Guilherme também tava lá. Tava. João Guilherme. Guilhermezinho. Assinatura de fera. E assim, voltando um pouco agora pro futebol atual, né? O Léo, creio que acompanha bastante, né? Tá aí no mundo do futebol também bastante tempo. Léo, a gente não podia deixar de perguntar isso pra você, né, cara? O que você acha dessa seleção aí pra essa Copa do Mundo? Seleção brasileira. Eu sempre gostei muito de futebol. Sempre gostei muito. E sempre acompanhei, principalmente, o futebol brasileiro. E assim, quando eu falo acompanhar o futebol brasileiro, eu tenho meu time de futebol, mas independente do meu time de futebol, eu sou flamenguista, mas independente do meu time, Sabia, não engano. Pô, mas independente do meu time de poderia ser futebol, diferente, né? eu vou pra todos os jogos de futebol. Também gosto de ver, Eu também. gosto de ir pra jogo de futebol. Sim. Tanto que recente, eu estava em São Januário, eu sempre tive uma curiosidade, queria ir muito a um jogo do Vasco. Uhum. E no início do ano, agora no Campeonato Carioca, teve Vasco e Madureira. Eu fui chamado para fazer uma publicidade lá, fazer uma publi. Dentro de São Januário, Uhum. eu fui. E assim, para minha felicidade enorme, foi exatamente da forma que eu imaginei. Eu gostei muito de estar presente ali em São Januário, acompanhando o jogo. Eu iria até ficar dentro do campo para fazer a publicidade, mas por questão de horário, não deu. Né? Eu fiquei fora. Eu fiquei, na verdade, na arquibancada ali, perto dos camarotes. E assim, para você ver, eu já fui para jogo do Corinthians, já fui para o jogo do Palmeiras, já fui... Um dos jogos mais emocionantes da minha vida que eu fui foi Macaé e Tumbiara, pela Série D Série do D. campeonato. Foi lá em Macaé mesmo? Foi em Macaé, exatamente, lá no Moacirzão. Uma sessão. Exatamente. Então, assim, o time tá perdendo de 3-0. Caramba. Lembra até a final daquela Copa Mercosul, né? Vasco e Palmeiras. 4-3 a virada, né? Exatamente. Acabou o primeiro tempo lá 3-0 pro Itumbiara. No segundo tempo, 4-3 Macaé. Um jogo emocionante demais.
Esse é o segundo jogo mais emocionante que eu já fui. E Uhum. olha que eu vou pra jogo. Já fui pra outros países, já fui pra jogo, inclusive Marrocos, fui para Marrocos atrás de Flamengo, vi jogo de Real Madrid. Caramba, Já, Pô, ó, eu já já rodou já bastante, fui em rodou. então. fui em jogo recente na Argentina, tanto do Flamengo e Racing eu fui. Fui ver também pô, esqueci o nome do time. Lanús. Fui ver o jogo do Lanús na Sul-Americana. Jogos emocionantes. Mas esse o Flamengo e Galo do jogo do inferno Uhum. e o Esse eu outro tava também. Esse eu tava. Eu e meu irmão. esse jogo e o jogo Macaé e Tumbiara, pra mim, são os dois que até hoje eu me arrepio só de falar. Agora, voltando para sua pergunta, eu gosto muito de futebol. A seleção tem. Nós temos excelentes jogadores, craques, que são destaques em todos os times, dos principais times aí do mundo. Uhum. O que eu acho que a gente está pecando é a questão do conjunto, o complemento. Exatamente. A gente tem os jogadores que são destaque nos seus times, mas eu acho que não está sendo suficiente para a seleção vibrar, para a seleção fazer a diferença, Uhum. entendeu? Eu tô muito esperançoso para essa Copa, não achando que o Brasil vá ser Ser campeão, campeão. tá? Mas eu acho que a gente está num processo de evolução, numa tendência de alta, no crescimento que a seleção precisa, Uhum. entendeu? Então essa é a minha opinião com Eu relação à seleção. também, eu sempre falo a mesma coisa, que os jogadores, né, em si, cada um no seu clube, são excelentes jogadores, né? Felizmente agora também tem o Estevão aí se machucou, a gente não sabe É. se vai ou não pra Copa, né? Provavelmente é Neymar, mais aquela uma perda dúvida, aí, né? né? Que Exatamente. se vai ou não vai Neymar, todo mundo pedindo Neymar, mas vai do treinador, né? Ele que sabe se vai levar ou não. Mas eu concordo tudo com o que você falou aí a respeito da seleção. E, cara, o processo da seleção tá sendo dolorido, né, pra gente. Porque até eles conseguirem formar um conjunto mesmo, vai demorar. E essa Exatamente. Copa aí eu acho que não vai dar muita coisa pra seleção, não. É. O grupo pode passar, Não, mas no sim, mata-mata vai na, ser complicado. na fase de grupos, eu acho que a gente tá sim com uma certa vantagem. Eu acho que a Uhum. gente, pelos times Pelas que vão seleções que pegar, caiu pelas no grupo também, seleções, né? exatamente. Mas quando começa a apertar ali mais para as quartas de final, ou Uhum. até mesmo uma semifinal, eu acho que a gente de fato pode começar a ter um pouco de dificuldade. Eu acho que nas oitavas já vai dar uma complicação ali já. Depende do cruzamento, né? É, Eu não sei como é que o Brasil, que eu como acho é que que. o Brasil vai pegar um grupo meio bravo É, na segunda fase. é. E tu acha que o Neymar tem que ir para a seleção? Tem que ser convocado, no caso. E você acha que ele estando até 50%, ele somaria nesse grupo? Eu tenho a seguinte impressão. Hoje o Ancelotti convoca o Danilo e convoca o Alexandro, ambos Alexandre. do Flamengo, pela experiência que ele tem, tá? Eu acho que o Neymar se encaixa exatamente nesse aí. Não é com uma experiência de ser líder do time, mas pelo menos com uma experiência do jogador que ele pode ser Uhum. para desequilibrar uma partida, tá? Eu, na situação do Ancelotti, com ele tendo condições Sim, de sim. jogar, eu sou a favor de levá-lo para o jogo, tá? Levá-lo para a Copa, Sim, com sim. condições Em de entrar em condições, é. campo, tá? Com condições de fato jogar. Eu não vou entrar em mérito aqui de quem é o Neymar, porque todo mundo já conhece. É. Certeza. O problema do Neymar às vezes entra mais na parte física do que na parte técnica, tá? Uhum. A técnica a gente sabe que ele tem. Tem, tem. Tem Então, muito. eu, na situação do Ancelotti, faria isso, levaria ele com a situação que ele está em plena condições de jogar. Mas eu acho que é aí que entra o problema. Ele está com condições de jogar? Por exemplo, agora recente, teve um jogo, só não lembro exatamente, Santos e Mirassol, se eu não me engano. Agora esqueci contra quem que foi.
que inclusive, poxa, ele tomou cartão, um cartão às vezes de bobeira, Uhum. não é questão de perseguição a ele, mas às vezes ali uma falta de maturidade, de brigar, eu não sei se isso Acho que ele pode... para muito pra reclamar também, né, cara? Então, exatamente, ele tá brigando muito, é com Sim. o torcedor, é com o juiz, é com o adversário, e o adversário já sabe que vai provocar É ele. o ponto fraco dele. E ele acaba se estressando com Sim. isso. Aí, recente, teve essa confusão. Eu não lembro se ele acabou recebendo um cartão amarelo ali de bobeira. Mas, independente disso, eu acho que ele é hoje um jogador brasileiro que, se a gente tiver que apostar num diferencial, eu acho que ele poderia sim fazer uma diferença. Como você falou, né, não tem o que falar do Neymar. O Neymar tem uma história aí, é um grande craque pra mim. Eu sempre costumo dizer isso, que o Neymar é o nosso grande último craque, respeitando todos os jogadores, né, e atuais, mas o Neymar é o nosso grande último craque de fazer a diferença. Enfim, mas realmente precisa desse, não só, o pessoal bate muito no preparo dele físico, né, mas também eu acho que no emocional dele também, em relação a essas brigas, essas Uhum. coisas, ele tem que estar bem para poder ajudar a seleção brasileira. E a última pergunta que eu queria te fazer sobre a seleção é a seguinte: tu acha que em relação à seleção brasileira não está fazendo, não está sendo a seleção como foi antigamente, né, até a última em 2002? Eu digo nem só em 2002, 2006 o Brasil também não conseguiu um triunfo. Eu digo por causa daqueles últimos craques que jogaram, Ronaldo, Adriano, Ronaldinho Gaúcho e Kaká, enfim, Roberto Carlos. Você não vê nem a empolgação da torcida. Antigamente você via as ruas, né, enfeitadas, bandeirinhas pintando e tal. Hoje em dia o torcedor está mais arredio em relação à seleção, né? Eu até diria que o seguinte, os torcedores brasileiros, ultimamente, eles são mais clubistas, tá? Por que eu tô falando clubista? Vou tentar entrar aqui numa situação. Bruno, tô mandando uma foto aí depois, se você puder compartilhar. Vamos entrar numa situação aqui do clubista. Por quê? Se convocam jogadores do seu time, eu vou torcer para a seleção. Uhum. Se não convocar jogadores do meu time, dane-se a seleção, tomara que Exatamente. perca. Não, isso aí é realmente. Entendeu? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Exatamente. Eu acho que até isso aí, ó, Copa do Mundo de 2014. Quero ver se vocês vão saber quem é esse jogador. David. Exatamente. Agora que eu não vou conhecer. Edgar Com certeza, Davids. Edgar Davids. Eu encontrei com o Davids no Maracanã. Esse aí foi um jogão também, um dos jogos emocionantes aí que eu fui. Foi Alemanha contra a França. Jogão, né? Quartas de final. Aí o David estava lá, eu tive que tirar uma foto com ele porque eu sou muito fã. Era muito fã dele na época que eu jogava videogame. Joga David demais. Sidorf. Eu jogo Com com ele até certeza. hoje no videogame. Jogo com ele até hoje no videogame. Joga demais. Então, assim, Craque voltando demais. pro tema. E assim, ó, ali o meu chapéuzinho, minha bandeira, isso aí é o estilo que eu gosto de ir pra jogo de futebol, tá vendo? Sim, sim. Quando eu Os vou, adereços, né? eu visto a camisa mesmo. Mas Eu visto a é camisa. isso que tem que ser. Só que a seleção não tá incentivando a gente a fazer isso. Exatamente. Exatamente. Esse que é o problema. Eu acho que às vezes é muito a questão do clubismo, entendeu? Assim, é frequente você ver, por exemplo, um torcedor torcendo por um time do Uruguai, Uhum. um time da Argentina. Sim. Ah, por que você torce pro Uruguai? Ah, porque o Arrascaeta joga no Uruguai. Porque o jogador do meu time joga na Argentina. Então você percebe que é uma questão de clubismo. Pro time dele ter mais visibilidade do que a própria seleção. Também concordo com isso. E isso eu já não gosto, tá? Isso eu não curto. Eu acho que a gente tem que separar as coisas. O Brasil tá ali pra gente torcer, justamente pra seleção. A seleção brasileira é a camisa que veste todos os clubes. Com Exatamente. certeza. Eu sei que, assim, por um outro lado, nós temos uma seleção brasileira que não tem, por exemplo, uma torcida. Até estavam querendo fazer com aquela verde-amarela, se eu não me engano, alguma coisa verde-amarela. Mas isso acaba
tirando um pouquinho do ânimo do torcedor de realmente torcer, de Uhum. vibrar. Mas, independente disso, não é para você torcer, vou torcer contra o Brasil, ou vou torcer a favor de uma Não. outra seleção. Eu acho que Eu nós sempre temos vou que torcer ser pro brasileiro, Brasil. nós temos que ser realmente, de Sim. fato, Eu patriota. sempre vou Com torcer pra certeza. seleção brasileira. Pode Exatamente. estar lá embaixo, mas eu vou torcer. Eu também Até sou a porque favor a disso. seleção brasileira ainda é a única pentacampeã mundial, Sim. né? A única que foi em todas as Copas. Nunca ficou fora. Exatamente. Exatamente. Tem esse ponto diferencial também. Eu falo como o Mbappé falou, né? Independente do que falam da seleção brasileira, a blusa da seleção brasileira é pesada. Tem um peso. Tem 5 estrelas lá. Tem Com peso. certeza, tem 5 peso. estrelinhas. Ele falou, eu respeito aquilo ali. Claro, Entendeu? Se o jogador reconhece isso, quem sou eu pra falar o contrário? Exatamente. sem dúvida. E agora vamos falar do nosso patrocinador. Patrocinador, e nosso patrocinador é a Gráfica Ganesha, especialista em cartões de visita, panfletos, banners, adesivos, pastas personalizadas e serviços gráficos em geral, brindes personalizados. Inclusive tem aqui, né, para você dar uma olhada aqui no trabalho de qualidade que o seu Ari, né, que é o responsável lá da gráfica, faz, que é essas canecas aqui, essas canecas personalizadas, a nossa camisa do Arena do Gol, Aqui, né? ó. E com tudo que eu Senhor falei, Ari os fez. cartões de visita, panfleto, enfim, banners. Então entra aí no nosso direct, que a gente vai estar passando o contato do seu Ari para você, e você vai aí, se fosse contratar aí o serviço do seu Ari, eu tenho certeza que você não vai parar mais, porque é um profissional de alta qualidade, e o que ele faz é com muito carinho e com muita perfeição. Então você que está ligado no Arena do Gol, já entra aí no nosso direct, já que a gente vai passar o contato do seu Ari para vocês, e não esqueçam, Gráfica Ganesha. Ganesha. E essa daqui, da Gráfica Ganesha, né, também vem com a nossa logo da Arena do Gol. Claro, Que nossa exatamente parceria. é do Léo, que ele vai Oh. levar pra casa hoje. Ah, então obrigado, Aí, já foi obrigado. presenteado aqui. Arena do né? Gol, hein? Muito obrigado, obrigado. E já queremos te agradecer, né, por estar aqui hoje com a gente. Foi uma resenha boa, excelente. Falamos Arrebentou. de temas, né, que muitos pais precisam ouvir. Sem Muitos dúvida. pais precisam De muita entender, relevância, né? As crianças, os seus filhos, principalmente. Mas eu tenho certeza que com nossa gravação de hoje foi excelente para poder passar toda essa visão para eles, né? Eu queria também agradecer aqui a tua presença, Léo. É um prazer receber você aqui. Hoje foi muito produtivo o que você falou, o teu relato do teu filho, pô, sensacional. Tenho certeza que vai repercutir aí muito, né? E parabéns pelo trabalho do Base Esportiva, que está arrebentando. Esse detalhe aí, ressaltando aqui o detalhe do troféu que vocês dão no final do jogo ali para o melhor jogador. E nem sempre é o melhor jogador, mas é um incentivo muito grande que vai somar aí muito dentro do que a gente falou hoje aqui. Então vocês estão de parabéns aí. Espero que tem Base Esportiva 2 e 3 e 4 aqui no Arena do Gol, sempre bem-vindo vocês aqui, tá? Isso aí. Eu agradeço, tá, ao Gilson, eu agradeço aí, Hudson, a oportunidade da gente estar vindo aqui também para explicar para vocês como que funciona o Base Esportiva, como que funciona ali por trás das câmeras, tá? E participar também um pouco da minha sensação de pai, como que explicar para vocês essa vitória que eu tive juntamente com meu filho, tá? Eu não tenho como aqui agradecer a cada criança que hoje eu gosto, eu acompanho o trabalho. Eu tenho como agradecer mais aos clubes, por exemplo, nós temos o Arouca, Maran, Madureira, Grajaú, temos o Botafogo, o Vasco, o Flamengo. Aí se eu começar a falar que... Não pode esquecer o principal. Se você esquecer... Não, com certeza, tem o Tijucano. Oh, Então, assim, se a gente for começar a falar, inclusive, de cada criança, lá o Tijucano, ó. Aí, Se ó. a gente for falar de nome de cada criança, a gente vai acabar esquecendo. Não é porque eu não goste da criança, mas é porque são muitas crianças. Porque, assim, cada time tem a sua categoria. Sim, sim. Então, verdade. por exemplo, tem lá o Arouca, tem o Maran, tem o Sub-6, tem o Sub-7, tem o Sub-8, tem o Sub-9. Aí cada sub tem a sua quantidade de crianças, entendeu? Então, um agradecimento aqui especial do Base Esportiva para todas essas crianças, a confiança que os pais passam aqui pra gente e acreditam no nosso trabalho. É um prazer muito grande estar com vocês em cada transmissão que a gente faz. Já quero deixar aqui, ó, que vai ter a volta do Base Esportiva, porque Com eles vão certeza. contar como tudo começou, hein? Com certeza. Exatamente. Eles vão voltar aqui, hein? Então,
Até a próxima e Arena do Gol. Tamo junto. Um golaço pra vocês.